noite àqueles que vão nos acompanhar também aqui pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não nos acompanha ao vivo aqui na sala Zoom, né, você entre em contato conosco, nós te passaremos o link e você é muito bem-vindo aqui para compartilhar também o seu conhecimento das Escrituras ao vivo aqui na sala Zoom. Meu nome é Rony, faço parte aqui do Tropa de Elite de Jesus e estamos em mais uma ministração do Homens do Tropa. Amém? Irmãos, deixa eu colocar o fone aqui, porque eu tava... Tinha tirado o fone, acho que vai ficar melhor o áudio aqui para... Acho que vai ficar melhor aqui o áudio. Glória a Deus. Hoje vamos falar justamente sobre nós morrermos com Cristo, né? Morrermos para o pecado, essa conversão, essa descoberta, essa revelação do Senhor para as nossas vidas, essa mudança nas nossas vidas que houve, né? Que o Espírito Santo, irmãos, uma coisa que eu creio, porque assim, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica, né? O Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Então, se ele testifica isso, eu creio também, da mesma forma que o próprio Espírito ele vai testificar o restante, as outras coisas, o Evangelho, a salvação. Então, eu creio que a pessoa que ainda não tem Cristo, eu penso que o Espírito Santo do Senhor, de alguma forma, ele aquebranta o coração dessa pessoa, ele descortina os olhos dessa pessoa, ele permite com que nós conheçamos ao Senhor. Né? Até Jesus ele fala que aqueles que o Senhor os enviou, de maneira nenhuma ele o lançaria fora. Ou seja, que não, se ele diz assim, aqueles que o Pai me enviou, eu de maneira nenhuma o lançarei fora, quer dizer assim, que não são todos, não são todos, não são todos que virão para Cristo, mas aqueles que vierem, de maneira nenhuma ele vai lançar fora, ou ele vai abandonar, não, esse ele vai cuidar. Mas para isso, irmãos, nós vemos nas Escrituras, já ministramos aqui, que o Senhor, de algumas pessoas, ele endurece o coração, né? Dois exemplos disso é o próprio Faraó, né? Quando o Senhor pedia para ele libertar o povo, ele dizia que ia libertar, né? Falava para Moisés, ó, vou deixar o povo ir. Só que daqui um pouco, no outro dia, o Senhor endurecia o coração dele e ele não permitia, fechava o coração do faraó. E outro por quê? Porque ali na Bíblia diz que o Senhor queria matar ele. Outro exemplo é os filhos de Eli também, que o pai deles, Eli, que era sacerdote, ele aconselhava esses meninos, porque esses meninos eles faziam uma bagunça no templo. Todos os sacrifícios que vinham, que tinha que o sacerdote ele ia sacrificar o animal, eles tinham que preparar o alimento, uns era para oferta queimada, outras ofertas que eles iam separar, que eles iam orar, e depois algumas partes da oferta o sacerdote participava. Mas o que esses jovens faziam? Antes mesmo de eles preparar, eles já queriam botar a mão, o garfo na panela, retirar o alimento. Eles queriam, antes de do preparo, eles se prostituíam com as mulheres. Então, assim, ó, eles fizeram uma bagunça. E o próprio Eli, ele falava, não façam isso, filhos meus. Além de vocês estarem pecando, errando no caminhar, vocês estão fazendo outras pessoas pecarem com o ato de vocês. Então, o que eu vejo? Que o pai, ele aconselhava, mas o próprio Senhor, ele endurecia o coração desses jovens, porque se eles ouvissem o conselho do pai, eles iam se arrepender e o Senhor ia fazer o quê? Ia perdoá-los. Eles iam continuar a rota deles. Mas o Senhor não permitia com que eles se convertessem, com que eles se arrependessem. E sem arrependimento, não há o conserto com o Senhor. Então a gente vê que até mesmo para nós ouvir as palavras do Senhor, até mesmo para nós conhecer a Cristo, é o próprio Senhor que vai permitir ou não. Ele já conhece o nosso coração. Então eu vejo que é só nós fazer uma pergunta muito básica. Por que que nós não conhecemos a Cristo antes? Né? Claro que quem
conhece já desde berço, amém. Mas, por exemplo, eu fui já conhecer já mais tarde. Aí por que eu não conheci antes? Permissão do Senhor. E eu ouvia, né? Tinha a Bíblia em casa, tudo, mas lia, não entendia nada. Então, por que que o Senhor não permitiu, né? O porquê disso? Tudo há um tempo. E eu vejo que para nós receber essa palavra, receber o Cristo, nós precisamos que o Senhor ele descortine os nossos olhos, que ele aquebrante o nosso coração, porque se ele manter o nosso coração duro, a palavra do Senhor não entra. Assim como não entrou com Faraó para obedecer, assim como os filhos de Eli e tantos outros na Bíblia. Então nós dependemos do Senhor para receber essa palavra. Nós necessitamos. E quando nós recebemos essa palavra, nós começamos a compreender coisas que antes nós não compreendi, não, a gente não compreendia. A gente começa a entender coisas que não entendia. Então nós recebemos o Espírito do Senhor e ele vai testificar das coisas que o Senhor deseja para nós. E uma delas, né, dentre tantas coisas, é o morrer para o pecado, é se tornar uma nova criatura e nós nos revestirmos do novo homem, né? E a Bíblia diz também, né, que como nós abandonemos, né, nos despimos do velho homem e das velhas práticas para nos revestir do novo homem. Se tem um novo homem, tem uma nova prática. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Buscar cada vez mais no Espírito. Buscar cada vez que o Senhor aquebrante o nosso coração para que a gente venha descobrir coisas que a gente não sabe ainda. Porque imagina, o que nós sabíamos há 2, 3 anos atrás da Bíblia é muito menos do que nós sabemos hoje. E com certeza nós não sabemos ainda o que vamos saber daqui 1 ou 2 anos. Ou seja, tem coisas para nós descobrir, o Senhor tem coisas para nos revelar. Mas tudo há um tempo, nós precisamos caminhar, amadurecer e nos posicionando, abandonando umas coisas para poder pegar outras. Precisa haver essa mudança. E o Senhor, ele tem aberto nosso coração para isso. Mas agora nós precisamos desejar, buscar cada vez mais. E também nós precisamos ir abrindo mão de algumas coisas que já não faz mais parte daquilo que o Senhor deseja para nós. E o Senhor ele nos deixou algumas ordens, né, algumas coisas para que a gente fizesse. Uma dessas coisas é discipular e batizar. Por que isso? Porque foi isso que o Senhor fez. O Senhor ele discipulou, ele não batizou, mas os seus discípulos batizaram outras pessoas, assim como ele também foi batizado. Então, esse texto aqui eu peguei só um trecho, tá? Mas se nós formos estudar ali um Novo Testamento, você vai ver que tem várias ordenanças do Senhor. Não é porque nós estamos no período da graça, né? Porque nós tínhamos a lei que você era obrigado ali a seguir as leis do Senhor. Só que não é porque nós estamos no período da graça que o Senhor não nos deixou escrito algumas coisas para nós fazer. Ele não disse assim, se você achar, se você tiver um tempo, ou se você quiser, não. Ele se faça. Só que o que acontece? A gente pode pensar assim, mas de repente não é para todo mundo ir fazer isso. Amém, nós podemos pensar assim. Só que o que eu creio? Aqueles que o Senhor não quer que faça isso, ele não permite chegar a esse conhecimento. Por quê? Se a pessoa sabe que tem que fazer e não faz, ela será cobrada. Agora, se ela nem sabe que precisa ser feito, como é que ela vai ser cobrada? Então, o Senhor nem permite que a pessoa descubra, saiba que tem que fazer. Agora, uma vez que o Senhor nos chamou e uma vez que o Senhor nos fez descobrir essas coisas, nós precisamos fazer. Claro que cada um na sua proporção, cada um no seu tempo. Tem uns que vão viver para isso, tem outros que vão no seu trabalho, ou às vezes, sei lá, é, às vezes uma fila, vai conseguir alcançar alguém para o Senhor, às vezes vai conseguir discipular tanto um filho ou um parente, enfim. Qual que é o objetivo? É nós estarmos
espalhando aquilo que nos alcançou, semeando aquilo que foi semeado em nós. E aos poucos o Senhor vai fazendo. Então nós não podemos nos eximir desse mandamento que o Senhor nos deixou. Tem um texto lá em Mateus, quero ler com vocês, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Ele vai dizer assim: E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes a gente pode pensar assim, e eu tenho certeza que eu já passei por isso, a gente acha assim, mas eu não sei nada, né? Eu não sou capaz. Eu me lembro que tem uma passagem lá bem no início do livro de Jeremias, que quando o Senhor chama Jeremias, ele diz assim, Senhor, mas eu sou uma criança, né? Sou pequeno e tal. E o Senhor disse assim, não diga isso, porque você vai em todas as nações e eu colocarei as palavras na sua boca, o que você há de falar. E, irmãos, eu creio que o Senhor, claro que nós precisamos buscar, nós precisamos estar sempre nos aprimorando na palavra, lendo, buscando, estudando. Claro, nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu creio que no momento certo, você não precisa ser um teólogo, mas no momento certo, o Senhor vai te dar sabedoria para falar as palavras certas no momento certo. O Senhor vai te conduzir. E, irmãos, pasmem vocês, a maioria das vezes vai ser de um modo muito simples. Às vezes você vai chegar para a pessoa e não vai precisar chegar a despejar uma teologia. Não. Às vezes você vai chegar e vai dizer para a pessoa o que o Senhor fez na sua vida, pela sua vida. E às vezes uma coisa tão simples que para você às vezes parece uma besteira, mas para aquela pessoa em que o Espírito Santo agora está entrando, está quebrantando o coração dela, está mostrando coisas novas, aquilo ali vai ser o máximo, porque ela está descobrindo algo novo. Assim como aconteceu conosco quando nós descobrimos a salvação, o Cristo, quando tivemos a revelação. Então, as coisas do Senhor, por mais que pareça ser simples, ela nunca vai ser simples. Vai ser sempre grandioso. Sempre vai ser grandioso. Então, nós não podemos subestimar a ação do Espírito, que flui através de nós, de todos nós, de todos nós. Amém? Atos 2, um pouquinho para frente aí. Atos capítulo 2, a partir do 36. Vai dizer assim: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se, ou seja, se entristeceram em seu coração, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, o que faremos? Ficaram constrangidos. Meu Deus, nós crucificamos o Cristo, o Jesus. E agora, o que nós vamos fazer? Então, Pedro aqui responde para eles, versículo 38. Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, ou seja, os gentios, e para todos os que estão longe, todos os quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, é para vocês, é para os vossos filhos. Vocês estão constrangidos por ter entregue Jesus? Amém. Só que isso foi feito por vocês. Então se arrependam-se, se batizem, porque isso é para vocês, é para os vossos filhos, é para aqueles que estão longe. Irmãos, eu creio que naquela época, Pedro falando uma coisa dessa, ele nem imaginaria que a palavra do Senhor ia estar alcançando
as nações, por exemplo, que alcança hoje. O Brasil, que é tão distante, Estados Unidos, eles nem imaginam, nem existia naquela época, mas olha o quanto alcançou. E o Senhor está dizendo, é para o povo de longe também, para aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, e o Senhor, ele tem nos chamado. Se o Senhor não tivesse nos chamado, nós não estaríamos ouvindo a palavra, crendo na palavra dele. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. O Senhor está dizendo assim: E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nesse texto, porque para chamar atenção sobre uma questão aqui que ele fala sobre quem crer e for batizado será salvo. Mas nós sabemos que a salvação é pela fé. Então você tem que crer. Por que que ele coloca junto aí o batizado? Na verdade, o batizado ele não tem só a ver com a salvação. E nós vamos ver mais adiante aqui. É que esse batizado ele tem a ver com o reino do Senhor. Então ele já estava querendo conduzir o povo para isso, chamando a atenção para isso. E claro que a pessoa, se ela se batizar, é porque ela crê, nós vamos ver pelos textos aqui, é porque ela crê naquilo que está sendo pregado, ela crê naquilo que Cristo fez. Então, por isso que ele já coloca tudo no mesmo barco. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, ele não falou que, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Tu vê que na segunda frase ele só diz quem não crer. Porque é lógico, se a pessoa não crer, lógico que ela não vai batizar. Porque ela não crê. Se ela não crê no Cristo, vai crer ali em você descer na água e subir na água? Não. Porque aquele ato tem algo espiritual. Então é lógico que quando a pessoa faz isso, ela está crendo naquilo que ela está recebendo do Espírito. Romanos, vamos avançar lá um pouquinho. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, o versículo 1, nós vamos ler até o 11. E ele diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? O que ele está falando aqui? Se você ler um pouco antes, ele vai estar dizendo que, assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, também por um homem saiu esse pecado, ele pagou por esse pecado e também venceu essa morte. Né? Então, onde abundou o pecado, né? Quando veio a lei, ficou muito mais pecado, porque se não há lei, não há pecado. Porque o que é o pecado? É a transgressão da lei. Então, se você observar, quando veio a lei, houve muito mais pecado, porque o povo não conseguia cumprir com toda a lei. Então ele vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor do Senhor é muito maior. E aqui ele vai dizer, tá, mas então o que nós vamos fazer? Agora, para continuar superabundando a graça, nós vamos continuar vivendo no pecado? Ele vai dizer no versículo 2 que, ó, de forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? O que ele está dizendo aqui? Se nós cremos no Senhor, como é que agora nós vamos continuar vivendo pelo pecado? Não podemos. Então, acabou. Quando nós cremos e formos batizados, nós estamos declarando: eu morri para o pecado, e quando eu saio da água, eu vivo para Cristo. Essa é a simbologia, isso é o significado, isso é o que aponta. Versículo 13 vai dizer assim: Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Versículo 5. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua da ressurreição. Ou seja, se nós morremos com ele, né, fomos batizados com ele, assim como ele foi, nós também ressuscitaremos com ele na ressurreição.
Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também vivemos com ele. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma vez só, para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, se nós cremos que nós morremos com Cristo, então nós não podemos mais viver para o pecado, porque assim como Cristo morreu uma vez só para o pecado, nós também, agora nós temos que estar mortos para o pecado. Abandonar essa prática. Só que assim como Cristo está vivendo para Deus, da mesma forma nós também precisamos pensar dessa forma. A nossa vida, ela tem que, o objetivo final, o foco dela tem que estar mirado no Senhor, tem que estar de acordo com os planos do Senhor. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que olhar, ver se está alinhado com aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Deixa eu pegar aqui um outro texto. Texto de João. João, capítulo 3, o versículo 1. E para nós compreendermos essa questão de nós, né, do novo nascimento, do batismo nas águas, de morrer para o pecado e agora viver para Cristo, nós vamos ver o que implica isso. Porque isso nos impede de nós avançarmos. Se a gente não cumpre com essas partes, ou mesmo que nós fazemos, mas não fizemos de coração, ou fazemos, né? Vamos lá, batizamos, entramos na água, saímos, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós anunciamos, porque o batismo é um anúncio. Se a nossa vida não condiz, isso vai implicar em sérias coisas mais para frente, nós conhecermos outras verdades, outras coisas que o Senhor espera de nós. Olha o que diz lá em João, quando o Senhor vai conversar com Nicodemos. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse, Rabi, olha o que ele chamou, esse Rabi quer dizer mestre. Vai assim, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha a resposta do nosso Senhor Jesus. Olha como é diferente quando você compreende e vê as coisas espirituais. Olha como é diferente. O que o Senhor responde para ele? Respondesse-lhe Jesus, dizendo, na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aí, o que ele está dizendo? Se você observar no versículo 2, Nicodemos chamou ele de mestre. Só que aqui no versículo 3, o Senhor já está falando sobre um reino. O que ele está dizendo? Eu não sou mestre, eu sou um rei. Só que o porquê que Nicodemos não estava conseguindo compreender essas coisas? Justamente porque ele não tinha nascido de novo. E essas coisas impedem de a gente ver coisas espirituais, coisas novas que o Senhor tem para a gente enxergar, para ver, para descobrir. Aí ele vai continuar a conversa, o Senhor vai estar explicando para ele. Versículo 4, Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo ele velho? Porque o que ele pensava? Nascer de parto, de uma forma normal, uma forma natural. O olhar dele, mesmo ele sendo um homem da lei, ele não tinha esse conhecimento espiritual, ele tinha uma visão só natural. Como é que um homem já sendo velho vai nascer de novo? E aí o Senhor diz para ele, então, pode entrar pela segunda vez, olha só, no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. E olha que detalhe sério aqui, por quê? Se você observar aqui ó, na resposta de Jesus no versículo 3, o Senhor diz assim, ó, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino.
Só que ele só diz assim, que se ele não nascer de novo, não pode ver. Só que agora aqui ele fala, se você não nascer tanto da água quanto do Espírito, ou você ser batizado com o Espírito Santo, você não consegue entrar, não é nem só ver, mas você não consegue entrar no reino do Senhor. Então eu fico pensando, irmãos, né? Se nós, batizando, será que agora a nossa vida de pós-batismo condiz com isso que o Senhor tem colocado nas Escrituras? Com isso que o Senhor espera de nós? Será que realmente nós estamos morrendo para o pecado, estamos vivendo para o Senhor e nós estamos conseguindo olhar para o reino? Será que nós estamos almejando entrar no reino? Porque é isso que está nos dando acesso. Só que será que a gente está almejando isso? Versículo 7 diz assim: Não te admires, não te admires de eu te haver dito necessário vos é nascer de novo. Não fique admirado por isso. Versículo 8 diz assim: O vento sopra onde ele quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem e para onde vai. Assim, todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, você não compreende. Você sabe que tem algo espiritual, mas você não sabe para onde vai. Você não compreende. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser estas coisas? Ele estava curioso, querendo saber, como assim? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhes: Tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Ou seja, como é que você, sendo mestre, não entende isso que eu estou te falando? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não crestes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Então aqui o Senhor estava dando uma puxada. Ô Nicodemos, você é mestre em Israel. E se eu estou te falando de coisas terrenas, naturais, e você não está compreendendo, como é que eu vou te falar acerca das coisas espirituais? Mas aqui, da mesma forma que o Senhor está chamando a atenção dele, o Senhor já está dando uma direção. Olha, você quer ter entendimento sobre essas coisas espirituais? Eu vou te dar uma dica. Você precisa nascer da água e do Espírito. Quando você nasce da água e do Espírito, coisas novas começam a te ser reveladas. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas coisas, antes de eu me converter, eu não tinha entendimento. Coisas naturais, tá? Vou dar um exemplo, assim. Eu não entendia o porquê que o casamento, por exemplo, dos meus pais não tinha dado certo. E quando, quando eu me converti, né, quando eu dei o início do processo de conversão, muitas coisas, mas, irmãos, muitas coisas o Senhor revelou no meu coração e eu comecei a compreender do porquê que não tinha dado certo, o porquê que muitas coisas tinham dado errado, coisas que eu culpava dos meus pais e que depois eu vi que, na verdade, eles não tinham culpa, porque eles não conheciam a verdade. Então, veja que para você ter compreensão de coisas naturais, é a mesma ordem da criação. Tudo foi criado primeiro no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o que nós vemos foi criado daquilo que não é aparente, ou seja, do mundo invisível. Então, para eu saber das coisas naturais, das coisas normais do mundo, ter entendimento e sabedoria dessas coisas desse mundo, eu preciso obter revelação do mundo espiritual. Então, quando nós seguimos os passos que o Senhor quer que a gente siga no espiritual, além de nós conhecermos coisas espirituais, nós vamos começar a entender o que se passa aqui na Terra. O que nós passamos como batalha, como luta, por que vivemos o que vivenciamos. Mas nós temos que seguir esse caminho, essas dicas que o Senhor tem nos deixado. Amém? Atos 8, eu já estou encerrando, eu quero falar da história desse rapaz aqui. Olha o que acontece, né, quando o Senhor chama alguém, quando o Senhor permite que que a sua palavra, o Cristo encontre o coração dessa pessoa. Olha o que acontece. Irmãos, quando nós temos a revelação do Senhor, é impossível a gente não ter sede, não buscar cada vez mais no Senhor. É impossível.
E nós vemos aqui por essa história. Aqui vai estar falando sobre o Filipe e o eunuco. Atos 8, a partir do versículo 26. Ele vai dizer assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Ele levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, um eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros. Olha só a autoridade que esse cara tinha. Havia vindo adorar em Jerusalém. E olha que chave poderosa. Mas aqui nós vamos deixar para depois. 28. E estava retornando e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhes: Entendes tu o que lê? Ou seja, e aí, meu irmão, você está compreendendo aquilo que você está lendo? E ele disse: Como poderia se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. A quem declarará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lá em Isaías, ele pregou acerca de Jesus. E ele indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: se tu crer de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco. E ele batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu no seu caminho, regozijando-se. Olha que tremendo essa passagem, irmãos. Olha que tremendo. Primeira coisa, né? Onde o Senhor nos deixa uma chave. Veja que o Senhor, por que ele permite a palavra chegar ao coração dos seus? Veja que esse eunuco, o que ele estava fazendo? Ele tinha recém ido a Jerusalém adorar o Senhor. Então aqui está uma chave, irmãos. Você quer descobrir coisas novas da parte do Senhor? Adore ao Senhor. E mesmo que você tenha dúvida a respeito de algumas coisas, o Senhor te envia alguém para te trazer clareza, para ser usado pelo Espírito Santo. Senão o próprio Espírito Santo vai te revelar. Mas aqui está uma chave: adore o Senhor. E outra, quando nós descobrimos, veja que ele estava lendo, estava buscando ao Senhor. Mas quando Filipe explicou das Escrituras, que ele compreendeu, ele disse: Eu quero isso aí. Ou seja, o Senhor chamou, descortinou isso no coração. Ele disse: Eu quero isso. E mais uma coisa que nos mostra que, irmãos, para você batizar alguém, não depende, digamos assim, eu preciso ser o pastor mora, eu preciso ser o apóstolo. Não. Irmãos, o batismo não tem nada a ver com quem vai batizar, mas sim com o batizado, aquele que vai se batizar. É entre ele e o Senhor. Eu vou ser só um instrumento que vou estar lhe dizendo assim: você crê? Então, seja assim sobre a sua vida. Por isso que o Senhor está dizendo: ide, pregai o evangelho. E quando você pregar, que as pessoas compreenderem e quiser se batizar, já batize essas pessoas. Você pode fazer. Não espere, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com a pessoa que sentiu esse desejo e quer fazer isso, reconheceu isso.
E o que ela vai estar dizendo quando ela descer as águas? Assim como Cristo morreu, qual é a diferença do batismo de Cristo para o nosso? O batismo de Cristo foi para revelar ele como Cristo. E o nosso batismo é para arrependimento. É para a gente sinalizar para o mundo espiritual: eu estou morrendo para o pecado quando eu desço as águas. E quando eu subo das águas, eu estou sinalizando que eu estou ressuscitando com Cristo na ressurreição dos mortos. E agora eu estou dizendo assim, ó, não vivo mais para o pecado. Agora, assim como Cristo vive para Deus, eu também estou vivendo para Ele. Porque o Senhor está nos revelando essas coisas. E a partir dessas coisas, nós vamos começar a compreender muitas coisas que na nossa vida, no natural, a gente ainda não compreende. Mas que através dessa ação do Espírito, desse avançar, como o Senhor falou para Nicodemos, Nicodemos, sabe por que você não compreende? É porque você precisa nascer da água do Espírito, senão você não consegue ver o reino. Você não consegue ver as coisas espirituais. Até as coisas naturais você não consegue ter compreensão. Por quê? Porque essas coisas naturais, elas precisam ter revelação do Espírito também. Então, a partir do momento que nós vamos buscando o Senhor, adorando o Senhor, buscando Ele cada vez mais, o Senhor vai nos revelando. E basta nós dar esse passo, avançar em direção a Ele, meus irmãos. E coisas grandiosas o Senhor vai começar a revelar para nós. Amém? Mas para isso nós precisamos querer dar esse passo. Por quê? É compromisso com o nosso Senhor. É compromisso. Claro que, como eu já falei no início, cada um no seu nível. Tem pessoas que vão alcançar uma nação. Tem pessoas que, às vezes, a missão dela é alcançar o vizinho. Tem pessoas que a missão dela é discipular os seus filhos. E os seus filhos alcançarão nações. Mas se você observar de uma missão em geral, para todos, todos vão estar pregando o evangelho de alguma forma, com o seu comportamento, com as suas as ações, com o seu entendimento, seja para o vizinho, seja para a nação, seja dentro de casa, você vai estar pregando o evangelho. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer para os irmãos. Glória a Deus.